Boa noite a todos. Estamos começando mais um episódio do Paideia Podcast. Esse é o terceiro episódio. O horário específico é 22h41. Hoje é quinta-feira e hoje o meu entrevistado é o rapper e professor Gilson Souza, também conhecido como Big Flea. Para começar, galera, ele é rapper e é professor de história. Então a gente já tem aí duas perguntas que são inevitáveis. Por que historiador e como você foi parar no rap? Então, eu acho que no rap é mais fácil, porque eu sendo da idade dos nossos alunos, né? Eu era um adolescente de periferia, Zona Leste, sou morador aqui da região de São Mateus, Jardim 9 de Julho, São Mateus, onde surgiram alguns grupos de rap. O primeiro grupo de rap da Zona Leste provavelmente foi o meu, chamado Geração Rap. Eu e alguns amigos nos juntamos e fizemos, né? Mas depois surgiram alguns importantes aqui também na região. Tem o Consciência Humana, tem o The Menos Crime, tem alguns bem conhecidos aqui eles chamam a banca DRR. Eles são um pouquinho depois da gente, mas mais ou menos no mesmo período. Mas assim, tem uma curiosidade com relação ao rap, né? Que o meu pai, ele é poeta repentista. Então, meu pai, ele é um poeta nordestino, é aquele que faz de improviso. Então, eu cresci vendo ele fazer poesia de improviso e tal. E o meu pai tem um lance legal, assim, que tem a ver tanto a questão da história quanto o rap, eles caminharam juntos. Pelo seguinte, meu pai gostava muito de ler. Então, eu tenho até aqui atrás uma pequena biblioteca, ele era talvez um pouquinho maior. Então eu gostava de ler os livros dele, de mitologia, folclore e história, que ele gostava muito de ler a Bíblia, também interessante. E aí, interessado pelos livros, pela poesia, foi exatamente naquele momento que surgiu o rap no Brasil, e foi mais ou menos natural o caminho, assim, o rap, né? A história, eu acho que eu preciso de um analista para entender por quê. Mas o rap foi um caminho bem natural, porque meu pai é poeta, ele lida com música e surgiu na periferia, e eu, sendo da periferia, embarquei. Acho que isso. Ô Gilson, você já fez alguma coisa com seu pai? Com relação à arte e tal? Então, muito interessante isso aí. Eu tenho um rap gravado, e depois eu sugiro que vocês ouçam, que chama Os Criadores de Leis. Os Criadores de Leis, originalmente, são uma poesia que meu pai fez falando sobre os políticos. E aí eu achei muito legal aquela poesia e fiz um rap inspirado naquilo, entendeu? Eu criei a minha própria letra, né? E aí chama-se Os Criadores de Leis, está no meu canal do YouTube. Recomendo que vocês vejam, assim, porque é uma letra bem legal, inspirada numa poesia dele. Então, eu fui inspirado nele, sim. Ô Gilson, eu ouvi algumas das suas músicas mais antigas no YouTube, e eu vi que tinha um tom bastante crítico, né, com relação à política, com relação a diversos... Você expunha os problemas sociais. Como era... década de 90 ali, né? Como era fazer rap no extremo leste? Como as pessoas lidavam com a sua participação ali e com a participação do Geração Rap? Então, todo mundo que fala assim do rap, parece que a parte central do rap o rap dos anos 90. Inclusive, ele é uma categoria do rap, o rap 90, entendeu? Só que eu sou um passo anterior. Eu comecei no final dos anos 80. Então... assim, inclusive eu tenho a idade do Mano Brown. Mano Brown, ele tem 6 meses a mais do que eu. Eu conheci ele com 17 anos de idade. Então, assim, só que eu estava um passo antes. Por quê? A gente começou numa geração anterior, que não era essa geração de crítica, viu? Era uma geração que o rap era uma coisa mais divertida. Will Smith, ele era um rapper e humorista, né? E a gente acompanhava, ele usava o nome de Fresh Prince e fazia músicas bem-humoradas, interessantes e tal. E a gente começou nessa onda, assim, ainda que você usava vários temas, inclusive músicas bem-humoradas. Mas no começo dos anos 90, aliás, em 89 já veio o Mano Brown, gravou, e ele foi uma influência muito grande numa onda americana também, que veio de rap de contestação. E a gente foi influenciado por essa onda também.
Então, as nossas músicas, elas são realmente as dos anos 90, bem críticas, né? Aliás, eu continuo fazendo porque, além de tudo, sendo interessado na área de história, a história tem um senso crítico bem forte também, né? Essa era a próxima pergunta. Como é que você concilia a crítica artística, né, presente na letra do rap e as aulas? Porque tem história crítica, né? Você tem essa questão, uma relação muito próxima, né? Então, aí tem aquele lance assim dos anos 90, que a gente era muito influenciado por uma política de esquerda, de oposição, né? A direita estava no poder, e a gente muito influenciado, inclusive, pelos nossos professores, nós também fomos estudantes, né? E então tinha uma mentalidade crítica mesmo, de oposição. Nós somos anteriores à esquerda no poder, né? Aliás, nós votamos e fizemos campanha para a esquerda entrar no poder. Depois a gente também, como a gente era muito crítico, a gente passou a criticar, inclusive, a esquerda, inclusive os governos de esquerda, né? E aí, Gilvan, eu criei, assim, uma concepção do meu rap, da minha forma de atuar no rap. E sendo nós críticos, ser oposição sempre, seja qual for o governo. Porque o rap de protesto é um rap crítico, né? Isso virou meio que uma linha de interpretação, uma linha artística, né? E aí quem estiver lá no governo, eu vou estar criticando. Então, seja quem for, inclusive aquele que eu votei. Então... Tem uma frase que eu li há um tempo atrás num jogo de futebol, que era a seguinte: se há governo, sou contra. E aí depois dizia, exceto da minha mãe, né? Exceto de me mamar, né? Da minha mãe eu aceito, qualquer outro governo eu sou oposição, eu sou crítico. Eu acho que isso é um ponto, né? Independentemente da ideologia que esteja no poder, você tem que ser crítico porque, de certa forma, a galera tá lá para fazer o melhor para a população e para o país, né? Então eu acho que não dá para ser chapa branca, não dá para ficar defendendo um lado quando aquele lado tá com problema. O Jonathan, né, nosso aluno, como que é, Jonathan? Ele colocou aqui a frase contra toda autoridade, exceto de me mamar. É exatamente isso. Então, assim, como que você faz com a sala de aula? Porque eu acho que o fato de você ser um artista te dá uma certa facilidade de lidar com os alunos, porque você já tem uma desenvoltura, você sabe como se posicionar, né, com relação às dúvidas que eles têm. Como que você relaciona essa questão da sala de aula com o rap, e se você usa de alguma forma as suas habilidades de artista na sala de aula, e o contrário também? Eu sei que a resposta é sim, mas como você faz? Não, na verdade, Gilvan, eu imagino que eu tenho algo parecido com você na minha atuação como professor, que é uma coisa que virou moda a palavra agora, mas ela é real, é a empatia. Eu me vejo dos meus alunos, assim, me vejo neles, entendeu? Então, a minha empatia, o meu lidar com eles, é porque eu tenho essa interação, me vejo neles, eu me identifico e respeito e gosto, isso por causa dos meus professores. E aí volta aí um passo atrás. Quando eu fiz o ensino médio, eu dei muita sorte de pegar uma geração de professores jovens, numa escola jovem, e gente que deu valor para nós. Inclusive, uma das professoras, a minha professora de história, foi minha madrinha de casamento, no meu primeiro casamento. Eu sou separado e tal. Então, essa relação. Então, a minha relação, ela vai além dessa questão artística, ela vai na questão humana mesmo, de empatia, de entendimento, de compreensão, de amizade com os meus alunos. E aí eu falo que eu me identifico com você, que eu vejo nitidamente que os seus alunos, eles têm amizade com você e você com eles. Então, é muito parecido com a sua relação, na verdade. Eu sei que eu fugi um pouquinho da resposta, mas, assim, esses dotes artísticos, para falar a verdade, eu até tenho um pouco de timidez na sala de aula. Porque eles ficam, professor, canta um rap aí, mostra aí, não sei. Claro que não, né? Aí eu falo, olha lá no YouTube e tal. Mas é mais na questão da empatia mesmo. Então, isso é muito interessante, assim, porque eu percebo, né, a recíproca é verdadeira. Para quem está nos ouvindo aqui, eu e o Gilson, nós fomos apresentados por um amigo que a gente tinha em comum, né? Ele não está mais conosco, é o Reginaldo, né? Ele partiu para morar com o nosso Deus, mas ele nos apresentou e ele disse, né, olha,
segue esse rapaz aqui, porque ele tem muito a ver com você. Eu acho que o mesmo também, né, Jesus? Fala pra mim. E aí a gente se conhece há muito tempo, né? Acho que, sei lá, muito tempo não, mas uns 5 anos a gente é parceiro nas redes sociais. Teve uma vez que a gente se encontrou, mas foi de passagem, né? Por acaso. No shopping Aricanduva, né? Eu tava saindo e você estava chegando, né? O Big Flea tava com um pacote de dinheiro, acho que ele tava indo fazer compra, não sei o que era. Mas e assim, a gente nunca parou para conversar, essa é a nossa primeira vez, mas eu sou grato aí pelo que o Reginaldo fez, né? E isso é muito interessante. Ele foi mais uma vítima da Covid, né? Mais uma das 300 mil vítimas da Covid, infelizmente, até agora, e espero que pare. E aí, isso é bastante interessante, porque essa questão da empatia, né, eu também vejo nas suas redes sociais, né, com eles falando e tudo mais. Eu acho que isso é muito interessante, porque não é uma relação forçada, né, é uma relação natural. E isso é muito interessante, né, quando a relação com o aluno é uma relação natural, porque a gente briga, a gente dá bronca de vez em quando, mas como eles sabem que a gente faz com carinho e com bastante decência, eles não ficam chateados, né? Enfim. Então, de certa forma, isso é bastante interessante. E aí, se tiver algum aluno aqui nos assistindo e ele quiser ser historiador, o que ele precisa fazer? Do que ele precisa gostar? Então, vamos lá. Agora eu vou voltar para a questão da história. Eu falei do rap e não falei como eu entrei na história, né? Então, a história é o seguinte, vou ser muito honesto, tem muito a ver com o professor, com o professorado. Você gostar de uma matéria tem a ver com o professor e com a professora. No meu ensino fundamental, não tive nenhum professor que me encantou pela história, mas eu era aquele adolescente curioso que gosta, né? Eu estava vendo aqui meu enteado, ele gosta, ele é curioso, né? Sozinho. E aí os livros do meu pai, eles foram isso. Eu começava a abrir, desde criança, folhear e descobrir. Os livros me puxaram, né? E aí, só que no ensino médio, aí eu tive a felicidade de ter uma professora apaixonada pela história e apaixonada pela profissão e que valorizava os alunos, que é a minha madrinha de casamento, inclusive, né? E aí, assim, aí você se encanta, né? E você descobre. Porém, quando eu me formei no ensino médio, imagina um moleque duro, de periferia, e aí que estava namorando sério no último ano no terceiro ano do ensino médio, que os nossos alunos aí estão, ela engravidou, e aí eu fui casar, olha, eu estava atrasado na escola, parei de estudar 3 anos para ficar no rap, e aí voltei, e me formei assim, 3 anos depois do normal. Não tinha dinheiro para fazer faculdade, eu era assim, muito encantado com psicologia, sociologia e história. Isso tem muito a ver com as professoras que ministravam, entendeu? E aí, deixa eu contar para vocês, não quero alongar, mas eu preciso contar para vocês. O decorrer da história, da minha história, né, me levou a ser carteiro. Eu achei mal barato, eu gostava muito de ser carteiro. Já fui carteiro, né? E aí, por um acaso, meu joelho, por um acaso não, doença de trabalho, meu joelho machucou e o médico me sugeriu mudar de profissão. E aí eu falei, bom, agora eu tenho que estudar alguma coisa que eu goste. Entre essas coisas que eu gosto estavam psicologia, sociologia e história. Porém, a faculdade, ela oferecia um curso de história, ali onde eu calhou de a coisa andar, entendeu? E aí, desse leque de 3, eu fui na história, e aí deu muito certo, entendeu? Porque, para ser honesto, assim, como os nossos alunos, eu fui um dos melhores alunos porque eu fazia o que eu gostava. Eu decidi estudar o que eu gostava, entendeu? E aí me dei muito bem, assim. Passei bem no concurso público. Quando você faz o que gosta, e eu falo isso para os meus alunos, abre o leque. Você pode gostar de 4, 5 coisas. Se uma não der certo, outra pode dar certo, né? E aí vai. Mas o importante é fazer algo que gosta, né? E você se dá bem. E assim, me dou bem no sentido de me sentir bem como professor de história. Você pode falar um pouquinho mais da sua experiência como carteiro? Porque eu acho que isso é bem interessante também.
né? Porque você era alguém estudando história e entregando correspondência, né? Porque é uma coisa muito importante, né? Os carteiros exercem uma função muito importante na sociedade. Como que era o ambiente? Como que era? Fala pra gente. Então, olha que legal. Eu fui trabalhar de carteiro e um colega meu carteiro, ele era meu fã de rap. Olha que loucura, né? Pô, você que é o Big Flea, não acredito, tal. E aí ele foi meu professor de ser carteiro. Mas ele, interessante que ele me falou uma coisa, ó, o Correio, ela é uma empresa de comunicação. Você tem que falar com as pessoas, você tem que se comunicar e tal. E é um pouco intuitivo também, porque a minha mãe e o meu pai também são assim, né? Meu pai é artista, né? E a minha mãe cumprimenta todo mundo na rua. Ô, tudo bem. Então, assim, essa questão da comunicação eu fui levado a ela, né? E assim, a questão mesmo de prestar um serviço, de trabalhar com gosto. Eu escolhi a profissão de carteiro, eu fiz um concurso público, escolhi porque eu queria trabalhar na rua. Naquele momento eu estava estressado, deprimido. Foi quando eu me separei também, e separei dos meus filhos, então eu estava deprimido, quis trabalhar andando. E aí foi mó barato, assim, foi muito legal, porque você conhece muita gente, você se comunica com muita gente, você vai quebrando aqueles problemas emocionais, de timidez, você precisa quebrar. Você falou assim que eu tenho facilidade na comunicação, talvez por ser artista, talvez por ser historiador, talvez por ser carteiro, mas tudo talvez por ser uma necessidade mesmo de comunicar. E aí você quebra. Naturalmente, eu sou como os nossos alunos e a maioria das pessoas. Eu prefiro ficar reservado, entendeu? Mas todas as atividades me levaram a isso. Muito legal, cara. E quando você migrou, né? Você deixou de ser carteiro, você entrou na educação. Como é que foi? Qual foi o estranhamento da sala de aula? Porque eu trabalhava como vendedor, né? E aí eu fui para a sala de aula, cara. Pelo menos eu tinha tido outras experiências como professor, mas era em outro ambiente. Eu nunca tinha dado aula para adolescente, assim. Como foi, né? Você já tinha experiência porque você é alguém que frequenta a igreja, é cristão, né? Então, você já tem, provavelmente você já teve alguma experiência de ensino também dentro da igreja, mas como foi essa passagem de um ambiente para o outro? Então, eu gosto de pontuar, assim, é uma questão de ordem mesmo, de organização. Eu, antes de ser da Igreja Batista, eu me tornei da Igreja Batista, né? Eu era rapper. Eu, antes de me tornar carteiro, eu era rapper. Eu, antes de me tornar professor, eu era rapper. Então, é uma coisa que já veio de mais longe, né? E aí eu passei a frequentar uma comunidade aqui da Zona Leste, fui muito bem acolhido, uma igreja batista, e com o decorrer, eu também muito estudioso, sempre gostei de estudar isso. Então, e aí fui estudar teologia, e me chamaram para ser professor de escola bíblica dominical. Primeira turma, uma turma de adolescentes. Então, fui ser líder e professor de adolescentes, que é basicamente a turma que eu dou aula hoje, de 11 a 17 anos, de 6º ano a 3º ano do ensino médio. Então, foi uma primeira experiência como uma ONG, né, como uma escola bíblica. Mas o ambiente da escola pública é totalmente diferente, né? E quando eu cheguei, assim, eu peguei uma 8ª série, que é o nono ano, ainda era a 8ª série, no meio do ano, e assim, algumas das piores. E aí, o que aconteceu? Eu tinha pedido demissão do Correio, porque eu passei no concurso, e entrei. E eu falei para minha atual esposa, eu falei, olha, se eu não tivesse pedido demissão, eu ia chutar, porque eu passei muito estresse no começo. Só que é aquele negócio, é isso que você tem que se adaptar. E aí eu fui me adaptando, assimilando e acabei conquistando também os alunos, e eles me conquistando, e a gente se deu bem. Mas no começo, o primeiro semestre foi tenso, foi difícil. Você tem uma experiência com a teologia também, né? Então, você quer falar um pouquinho do seu percurso formativo, da sua formação? Então, Gilvan, assim, a gente, até para os nossos alunos, né, para quem está ouvindo, a gente se forma como pessoa, como profissional, estudando. Então, assim, vamos ver o caminho que esses meninos estão fazendo. 8 anos de ensino fundamental, mais 3 anos de ensino médio, são 11.
mais 3 anos de um curso de faculdade, 14. Eu fiz 3 na verdade, de teologia, então são 14. Mais 3 anos de história, 17 anos estudando. Então, assim, a gente cria uma bagagem, né? Que é o que os nossos alunos estão construindo, né? E assim, também por gostar, eu fui estudar teologia num seminário batista e fiz 3 anos, me formei. Depois, eu fui estudar história. Foi até bom estudar teologia antes, porque deu uma equilibrada, porque a história é bem crítica, né? E o pessoal desencaminha às vezes, né? E me ajudou, me elucidou, me abriu possibilidades e mentalidades também, né? E depois a história, né? A história é uma delícia de estudar também. E você tem alguma pós-graduação? Que eu lembro que você falou de alguma coisa que era... Você estudou alguma coisa do movimento negro? Tem alguma coisa assim? Exato, exato. Então, quando eu me formei em História, Você tá vendo que eu imediatamente... fiz uma pesquisa, hein? Eu pesquisei. Rapaz, quando eu me formei em História, imediatamente eu me inscrevi na pós-graduação em História da África, História e Cultura Africana e Afro-Brasileira. E aí estudei 6 meses. Acontece que calhou de exatamente no meio abrir o concurso público que a gente fez, de 2013. E aí eu abriu muitas vagas e eu codifiquei a coisa. Eu percebi uma coisa, falei, olha, vai ter esse concurso, vai demorar para ter outro. Quem entrar nesse, que são muitas vagas, beleza. Quem não entrar, vai demorar. Não precisava nem ser profeta, era só perceber a quantidade, né? E aí eu fiz uma opção. Eu deixei a pós-graduação para fazer um curso preparatório. Eu fui muito bem na faculdade, mas eu fiz um curso preparatório para o concurso público e passei muito bem. Inclusive, eu passei em 5º lugar na Leste 5, muito bem, mas porque eu me preparei. Então, eu fiz essa opção. Aliás, também porque o meu médico falou que eu precisava de mudar de profissão, e aí eu apostei todas as fichas, né? E larguei a pós-graduação. Então, não fiz a pós-graduação até o final. Comecei, mas não fiz. Você, como historiador, de que maneira o estudo, porque a maioria das pessoas que estão aqui são alunos, né? De que maneira a história pode ajudá-los, né? A perceber a realidade, a entender a complexidade do mundo, a entender como as coisas se desenvolvem, como as coisas se desenrolam, como que a história pode, no seu modo de ver, ser algo útil, mas útil entre aspas aqui, né? Pode servi-los. Então, história, além de tudo, eu vou agora puxar a sardinha, né? Além de tudo, a história ela é uma ciência assim, deliciosa. E tudo que você for estudar, você vai precisar de história. Se você for estudar direito, você vai começar pela história do direito. Se você for estudar medicina, você vai ter que começar pela história da medicina, Hipócrates, etc, etc. E assim por diante. Se você for querer ser artista, história das artes é uma das primeiras matérias. Então, a história ela é uma base formativa. A gente tem na educação as 2 ciências que consideram fundamentais, que é a matemática e a língua portuguesa, mas a história é uma dessas bases que dá essa estrutura para tudo, para a biologia. Eu tenho colegas cientistas, né, professores de ciências, eles têm que estudar a história da biologia, as biografias, de onde veio tudo, né? Então, a história realmente ela é uma base fundamental, assim como a gente sabe que a filosofia ela é fundamental para você criar o senso crítico, a discussão, né, o raciocínio. Aliás, que a história e as outras ciências também vieram da filosofia. É interessante você falar, porque eu, como professor, eu percebo o quê? Quando o aluno teve bons professores de história no ensino fundamental, o meu trabalho é facilitado. Então, todas as vezes em que eu tenho um aluno que teve bons professores, que fez uma leitura da história mais aberta, que apresentou bibliografias variadas, eu recebo esse aluno porque a filosofia e a sociologia elas não estão no ensino fundamental, né? Salvo raríssimas exceções. Eu recebo esse aluno muito mais aberto, primeiro, para as ciências humanas, e segundo, para o debate mesmo. Então, se o aluno teve professores ali que promoviam debate, que tratavam questões importantes, esse aluno já chega bastante aberto para discussão, e é muito mais fácil, até porque a história continua, né? Ele continua tendo aula de história no ensino médio,
mas ele tem ele tem a inserção de novas disciplinas, como a sociologia e a filosofia, então, até por terem proximidades e semelhanças, isso acaba ajudando bastante. Né? Isso é muito importante. Você consegue falar um pouquinho da experiência de ser professor no fundamental e no médio? O que você vê de diferente? Então, nos últimos anos, não são muitos, né, mas nesses últimos anos, eu tenho trabalhado bastante com o ensino fundamental 1, com o 6º ano. Então, o repertório do ensino médio, o repertório do 6º ano, obviamente, são diferentes. Mas, tem um detalhe. O 6º ano, eles têm aquela curiosidade gostosa de querer aprender. Então, eles chegaram, eles são curiosos, eles são participativos, eles gostam de ser valorizados, eles vão adorar ciências e história, dependendo dos professores, geografia, essas matérias assim que trazem elementos novos e tal, né? O ensino médio, o nosso, então eu não posso julgar todos, eu dou aula tanto no estado quanto na rede particular. Eu tenho duas realidades. Eu chego no estado e eu pego um pessoal, infelizmente, com uma base muito fraca e, infelizmente, sabe que eu fui militante e, inclusive, eu sou filiado ao Partido Comunista do Brasil até hoje por preguiça de me desfiliar, tá? Eu não acredito mais nessa filosofia e tal, nessa ideologia. Porém, você pega professores que são militantes e aí eles não dão o percurso de história, eles trazem um discurso político. E aí os nossos alunos chegam sem o fundamento de história, então eles não sabem, por exemplo, pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea. Eles só sabem discussões políticas e conforme a opinião política dos professores. Isso aí é bom um aspecto, só que eles perdem a base da história. E aí, então, isso é um problemático. Quando eu pego o fundamental, eu vou construir o conhecimento de história. Quando eu chego no ensino médio, eles já têm o conhecimento de história, a gente aprofunda a discussão. Porém, quando eu pego eles assim nessas condições de vir de professores militantes, eles normalmente não têm a base de história, eles só têm a influência política. Isso é um probleminha que a gente tem. Até porque, às vezes, o professor acha que está ajudando, mas ele acaba atrapalhando, porque se o seu aluno não passa por essa bibliografia mínima, por esse currículo mínimo, ele vai ter dificuldade nos vestibulares no final da ponta. Sim. Lá, né? Quando a coisa estiver para se fechar, ele vai ter dificuldade porque isso vai ser cobrado dele. Então, de certo modo, uma boa intenção acaba não trazendo... O que você falou é bom por um lado, porque você mantém o espírito crítico, mas por outro lado também é bastante perigoso porque você deixa o aluno com uma defasagem, né? E isso é problemático porque aí no ensino médio você fica tentando ali de todas as formas aparar essas arestas e não consegue, né? Essa é a grande verdade. Você fica tentando, olha, eu vou tratar isso que eles não viram, isso que eles não viram, aí você acaba fazendo a coisa de modo superficial, porque você não tem tempo de ver tudo, e acaba sendo um problema, né? Eu acho que o professor ele precisa ter uma noção de que a educação é um ato político, mas ela também é um ato ético. Então você precisa tratar ali o que é requerido, porque aquilo que acontece, né, o percurso formativo, digamos assim, se ele não for cumprido, ele acaba trazendo problemas, né? Isso é uma coisa muito difícil. E aí, eu já vou abrir aqui, porque eu acho que a Isa vai ler perguntas. E aí, senhores, hoje a gente está com a Isa nossa ajudante aqui, nosso terceiro elemento. A Isa vai ler as perguntas de quem tiver vergonha aí, né? Tem uma galera que está com o computador quebrado, que está com tosse, né? Na última estava com tosse. Quem tiver com vergonha, manda que a Isa lê a pergunta. E quem quiser abrir o microfone, daqui a pouquinho a gente abre e vocês podem fazer as perguntas para o Gilson Bigfria à vontade aí, tá bom? Deixa eu ver aqui. Só para a gente fechar, então, para eles, se eles quiserem ser historiadores, eles precisam estudar, é isso? Então, eu acredito que se eles quiserem ser historiadores, primeiro eles têm que gostar de história. E estudar para qualquer coisa, né? Qualquer coisa estudar, assim. Mas, assim, de verdade, eu acho que gostar, aprender a gostar é importante. Aliás, eu recomendo que a pessoa estude algo que ela goste, que ela tenha algum afeto.
porque isso alimenta o ânimo para que ela possa fazer também. É bastante importante, né? Pelo menos o ponto de partida, partir daquilo que te gera afeto, né? Porque aí você vai ter maior facilidade e depois você vai acabar indo para as outras áreas. É claro, né? Como professor e pesquisador, você sabe que a gente não vai estudar só o que a gente gosta, né? Muito pelo contrário, né? Na universidade a gente estuda muita coisa que a gente não quer estudar e é bastante angustiante, né? Mas é necessário. Ô Isa, você quer ler as perguntas? Como é que estão as coisas por aí? Até agora, deixa eu abrir aqui a câmera. Até agora, só quem mandou a pergunta foi o Jonathan. E pode perguntar já? Pode. Então, ele está perguntando assim, você estudou em escola pública, primeiramente? Ah, sim. Então, Jonathan, obrigado, Isa. Eu estudei só em escola pública. Então, estudei meus primeiros 8 anos, né, que é o ensino fundamental, foi numa escola municipal, no Jardim 9 de Julho, a escola Rivadavia. E os 3 anos seguintes foram numa escola também no Jardim 9 de Julho, chamada Lourenço Zanellati. Eu fui muito bem alfabetizado, descobri isso depois, né? E fui muito bem instruído no ensino médio, bons professores e um bom curso. E aí a faculdade, eu fiz a faculdade Uniban, que se tornou Anhanguera, Uniban Anhanguera. Eu fiz ela particular, porque não tinha, quando eu era jovem, não tive condições de fazer USP, de fazer... A minha formação não me dava condições de enfrentar em igualdade lá um vestibulando de USP. Então, acabei fazendo uma universidade particular. Legal. E aí, você como ex-aluno, né? Como que você se sentiu ao entrar na sala de aula pela primeira vez, né? Você nesse outro lado da moeda, né? Que no caso seria o do professor. Então, deixa eu contar uma coisa para vocês, assim. Quando eu me formei no 3º ano do ensino médio, eu fui fazer um concurso público para o Correio. Eu trabalhei 2 vezes no Correio. E aí eu fui fazer, olha que loucura, fui fazer na Universidade de São Judas. Eu juro para vocês que quando eu entrei na sala de aula da São Judas, os meus olhos encheram de lágrimas. Isso é de verdade mesmo. Por quê? Porque era um jovem de periferia que ganhava um salário próximo do salário mínimo, que não tinha condições de entrar na USP e não tinha condições de pagar uma São Judas ou algo parecido. Então, assim, sabe aquilo que é uma conquista você chegar naquele ponto? Então, quando eu já era adulto e trabalhava já como carteiro, e eu pude pagar, né, a minha faculdade e também conquistei 50% através do ProUni, né, através do Enem. Fui muito bem no Enem, conquistei 50% de mensalidade e fiz. Então, assim, para falar a verdade, entrar na sala de aula para mim foi meio que um sonho realizado que eu não imaginava que eu estava sonhando. Uma coisa que estava no meu subconsciente, né? E quando eu entrei, foi uma conquista, assim. Então, não foi muito susto. O susto é você saber lidar com alunos e se adaptar àquela situação, mas foi mais uma conquista do que um espanto. Então, quer perguntar, Isa? Continua, pode ficar à vontade, se tiver mais. A pergunta que eu ia fazer é uma pergunta minha mesmo, que eu ouvi, né, uma música sua, que foi a Ana Bia, e eu achei muito interessante, eu fiquei muito surpresa com ela, né? Para quem não teve a oportunidade de ouvir ainda, é uma música que fala sobre uma moça que ela foi abusada durante a infância, e ela teve uma vida assim muito triste, e aí fala que é baseada em fatos reais, né? E aí eu queria saber se você conhece ela, ou se esses fatos reais foram, sei lá, alguma coisa que você viu por aí, ou se realmente você chegou a conhecê-la. Então, ela não é uma história de uma pessoa, ela é uma história de 2 ou 3. Acontece o seguinte, essa letra, ela foi feita junto com um amigo meu, o meu parceiro mesmo, o Ed, e ela é a história vendo reportagem, história real, de meninas que estavam sendo abusadas e tal, e inclusive no norte do Brasil, no Pará, no Amazonas, e ficavam ali servindo os caminhoneiros na beira da estrada. E aí a gente juntou 2, 3 histórias e colocou na figura de uma pessoa.
Ana Bia. Então, ela é baseada em fatos reais, né? Mas ela é uma somatória de histórias reais, né? E realmente é uma história. Essa letra, essa ideia, ela é do meu amigo, o Ed, né? E realmente eu gosto muito dessa história. Até então, a gente procura fazer uma crônica da vida real, né? O nosso rap, ele não tem muito espaço para ficção, né? O rap é uma música realística, né? Tem Histórica, eu acho uma. que contamos histórias, né? Isso que eu ia dizer, né? De certa forma, você está contando histórias, né? Porque tem uma letra que eu até mandei no grupo de alunos também, que é aquela que Escravos da Televisão. Queria que você falasse um pouquinho dessa música. Eu acho que tem um pessoal que vai querer perguntar no microfone aqui também, mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa música, o Flia, um Escravos da pouquinho. Televisão. Escravos da Televisão, essa fui eu mesmo que escrevi, né? Aliás, as letras, por acaso, Isa, você falou a única letra que eu não escrevi do nosso EP. A gente tem bastante diálogo, né? Ele muito meu amigo. Mas assim, Escravos da Televisão eu escrevi quando eu tinha a idade da Isa. Então é já esse senso crítico que vocês têm, que a gente tem nessa idade boa. E assim, eu aperfeiçoei com o decorrer dos anos. A gente gravou ela recentemente, né? E fez uma produção. Mas ela é uma crítica sobre essa sociedade. A televisão ela é anterior um pouco à internet, né? Essa sociedade manipulada pela mídia, né? Manipulada pela mídia. Hoje em dia a sociedade é manipulada pelas mídias, né? Inclusive as mídias sociais, né? Aí o pessoal fica me cobrando, você tem que fazer escravos da internet, escravos das mídias sociais, tal. Mas é uma crítica sobre essa manipulação que as pessoas se submetem. Aliás, tem uma frase assim, é triste, mas todo mundo submete-se, e nosso povo pouco a pouco enlouquece, porque a nossa mente vai sendo manipulada, né? É uma crítica a essa exposição. Isa, tem mais pergunta aí, né? Tem comentário também. Mas é melhor ler essas primeiro ou o pessoal que... Acho melhor ler, depois a gente abre e eles perguntam. Eu acho que o Rodrigo e o Nanis têm pergunta para fazer. Eles mesmos. Então, a Lohana, ela falou assim, vários professores, né, eles se desdobram para aprender a atenção dos alunos na aula. Tanto que uma vez, no fundamental dela, um professor, ele fez uma batalha de rap na sala sobre geografia. E ela está perguntando, né, o que o senhor já pensou ou já usou do rap para dar uma aula de história diferenciada? Já usei. A gente tem muita discussão com as questões raciais, questões sociais, né? Então, eu já usei algumas vezes, eu já recitei. Então, eu escrevi, por exemplo, uma letra do Racionais MCs, que vocês, do comecinho lá, chamada Voz Ativa. A juventude negra agora tem a voz ativa. Eu escrevi a letra e recitei, e aí o pessoal fica meio assim, pô, em choque, né? O professor recitar. Então, eu só uso em momentos, ocasiões especiais, Gilvan, assim, para dar um chance, porque não é todo dia, né? E já usei, sim, algumas vezes, e uso, né? Uso bastante, do ponto de vista, essas letras que são críticas, que têm um conhecimento, que são construtivas, né? E aí eu não consigo usar o funk. O funk é um ritmo legal, mas aí não tem a letra que tem o conteúdo para a gente usar como fator educacional, né? Vai uma pequena crítica aqui, né? Mencionei assim, infelizmente não dá. Mas o rap dá para usar bastante. E o rock dos anos 80 do Brasil, que o Gilvan conheceu bastante, tem letras maravilhosas. Então, a minha formação vem disso também, entendeu? E aí eu tento usar a música em favor dos meus alunos, de uma construção de conhecimento. É isso. Legal. Tem o Zequim, Guilherme Zequim escreveu o seguinte: hoje seriam escravos do grupo de Zap. Acho que, talvez você possa escrever uma para as mídias sociais e uma para o Zap Zap também, porque mudou o modo, mas a coisa continua sendo a mesma, né? A escravidão continua sendo a mesma. E
Vamos abrir, né, Isa, para o pessoal perguntar. Se vocês perguntem no microfone aí, galera, e mandem brasa. O professor está aí, super boa vontade, né? Eu já interpelei ele, porque tem uma professora amiga que pediu uma indicação, eu já indiquei ele, mas aí ela falou que vai ser só daqui a 2, 3 meses. Aí eu falei para ela, então eu vou antecipar a coisa aqui, vou tentar falar com ele primeiro. Ele topou nas duas, assim, super solícito. Obrigado mais uma vez por ter topado, foi de primeira. Pode abrir aí, Rodrigo, Nanes, quem for perguntar. Tem que abrir a câmera também? Gilvan, você tá mutado. Eu vou deixar você sem a câmera. Nossa, só porque eu ia te mostrar o mosaico que eu comprei. Nossa, muito lindo. Depois eu te mostro. Enfim, Gil, eu tava assim pensando, né? Tipo, a gente tipo, o Gilvan, que é professor, você que também é professor, tipo, é uma função, é um profissional que ele dá um feedback ele leva de volta da onde ele pegou todo o conhecimento, toda a experiência. Eu pensei, tipo, você já pensou em alguma vez levar o rap de volta? Tipo, passar a sua experiência? Até para, tipo, tirar da massa, tentar desencilhar um pouco da massa só o funk. Porque, tipo, é que nem você comentou, a gente tem muitos MCs que são lançados da leste, da sul, da norte, da oeste, e, tipo, mas a gente também tem a cultura do rap, que é muito boa. Só que ela acabou sendo apagada, assim, de certa forma apagada. Você já pensou, tipo, em trazer de volta, tentar reativar? Beleza, Rodrigo. Então, interessante que você falou. Antes, eu gosto de falar isso. Qual a sua idade mesmo, Rodrigo? Só para eu saber. 17. Então, coincidentemente, com 17 anos eu gravei minha primeira música. Com 16 eu comecei no rap, e com 17 eu gravei minha primeira música. Então, antes de ser um rapper, eu era um adolescente igual você. Então, assim, é isso, Gilvan, que eu vejo nos meus alunos. Antes de ser o que eu sou, eu era o que você é, o que esse menino era, entendeu? E muitas vezes pior do que vocês. Isso me deu muita força para entender os meus alunos, compreender e tolerar também, né? Voltando à questão do rap. E aí, nesse período que eu comecei, porque a gente também tem que entender que nós estamos em épocas diferentes, né? Então, quando eu era adolescente, eu estava no momento, eu falei do rock dos anos 80, uma mentalidade daquele momento, pensando uma sociedade que saiu de uma ditadura militar, que tem governos, assim, por exemplo, José Sarney, governos problemáticos e corruptos, que quer liberdade, que quer democracia, que quer cultura, que quer arte, que quer ter o direito de estudar uma faculdade, como eu falei para vocês, de conseguir um emprego, de sonhar com uma casa própria. Então, é um menino de 17 anos, um Rodrigo, que está pensando muitas coisas e também está entrando na arte, na cultura hip-hop. Quando eu cheguei na cultura hip-hop, já existia no Brasil. E ela, naquele momento, ela se tornou moda, e durante bastante tempo ela foi forte, foi moda, e teve uma queda em termos de modismo, porque também é um estilo de música, a gente não pode esquecer, e estilo de música, ele vai sendo superado por outros que surgem, né? E aí a cultura hip-hop, ela se cristalizou como uma cultura mesmo, de 4 elementos, que é a cultura dos DJs, a arte plástica dos grafiteiros, a dança dos b-boys e dançarinos de rua, e o rap, que é a música. Aliás, o DJ e o rap é a música, né? Então, a gente fala que são 4 elementos, né? Então, hoje em dia, o hip-hop ele é uma cultura, e muito respeitada em alguns aspectos, tanto é que, do ponto de vista governamental, tem bastante espaço na prefeitura, no estado e tal. Mas não é mais moda. Então, o rap que você tem hoje em dia é outro estilo de rap, que fala de amor, que tudo é bem-vindo, é música, né? Mas fala de amor, fala de droga, de maconha e tal. Essa mentalidade jovem. E é o que tem para hoje. Junto com o rap e com o trap de hoje, também tem o funk. Levemente eu fiz uma crítica, mas é o que se tem. Se eu tivesse 17 anos hoje, talvez eu estaria fazendo trap de hoje, o funk de hoje,
Talvez o funk, porque eu era muito escrachado, mas eu entrei numa outra época, de mentalidade diferente. Então, tem um espaço para crítica, mas a sociedade mudou e se transformou, né? E só complementando aqui, Rodrigo, o rap ainda existe da forma que era, a dança, o break, a dança de rua, o street dance, existem, o grafite mais do que nunca, né? Você tem aí colegas meus, né? Os gêmeos são alguns dos maiores grafiteiros do mundo, são meus colegas contemporâneos. O Eduardo Cobra, um dos maiores grafiteiros do mundo. Nós temos no Brasil alguns dos melhores DJs do mundo também, né? Então a cultura hip hop se fortaleceu, mas deixou de ser moda, o rap, pelo menos a música, né? Mas continua sendo forte na cultura. E a música está aí, avançando, talvez evoluindo, mas modificando também, né? Mudando, né? Eu acho que o Nanis tem uma pergunta, e antes de você perguntar, Nanis, eu vou fazer uma pergunta aqui, porque você estava falando da cultura do hip hop, né, dos elementos que compõem essa cultura, e aí você está ligado sobremaneira a parte do rap e tal, como é que você faz para compor uma música? Porque eu acho muito difícil qualquer tipo de composição, né, seja a composição de um verso, né? Compor, para mim, parece um negócio muito impossível. Quando eu vejo uma folha em branco, eu choro. Como é que você faz? Como é que é? O que você faz? Por onde você anda? Tem alguma coisa que precisa fazer? Porque é muito difícil. Então, aí, sabe aquela história da inspiração e transpiração? A composição ela é mais inspiração, porém, ela exige a transpiração. Então, eu falei para vocês, né, que no ponto que eu cheguei, quando eu me formei em História, eu já tinha estudado 17 anos. Isso traz uma construção, né? Só que quando eu tinha 17, quando eu escrevi com 19 anos Escravos da Televisão, depois eu dei uma melhorada, mas eu tinha 19 anos, eu tinha aquela bagagem, né? Então, tem muito de inspiração, de lidar com poesia na infância, porque meu pai é poeta, de ler poesia, de ouvir, né? De aprender sobre rima, de entender o que é rima e tal. Outra coisa, cultura da periferia. O pessoal tocava samba, aprendi a tocar pandeiro, aprendi o ritmo. Tem a questão do ritmo, o rap ele é ritmo e poesia, né? E aí tem um pouco de dom também, né? A gente tem dom para algumas áreas, né? Então, tem uns alunos nossos que têm um dom maravilhoso de desenhar, e outros dons, outras possibilidades. E a minha era essa. Não sei se vocês estão me ouvindo bem, mas a figura do Gilvan travou um pouquinho para mim aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Tá dando para ouvir de boa. Ah, então tá bom. Não é que travou a imagem, eu achei, será que está falhando, está indo bem? Então, tem um pouquinho de dom, o dom é a inspiração, mas tem a transpiração também, porque você tem que estar ciente do que está acontecendo, e o rap, ele transmite muito a nossa realidade, né? Então, isso facilita nesse aspecto, né? Acho que é isso. Eu acho que o João, ele caiu, que ele me falou aqui. O próximo é o Nanis, que ele queria perguntar. Pode falar, Nanis. Sim. Então, eu estava lendo no chat agora, né? O professor Gilvan também disse que o Gilson é palmeirense também, né, Gilson? Não, então. Não, é só um detalhe só, porque eu não vou nem ligar a câmera aqui, porque eu tô com o meu manto do Corinthians, né? Passado de geração a geração. Então vamos evitar. Não, mas brincadeiras assim à parte, é um grande prazer, professor, ter a chance de conversar com o senhor aqui. E eu achei muito interessante a citação que o senhor fez logo no início da reunião sobre a influência dos Racionais. E o quão isso é verdade mesmo, né? Porque eu me lembro como, tanto com Sabotagem, Racionais, que são artistas que são muito acessíveis, né, para nós da periferia. E isso me faz me lembrar como se fosse ontem, que quando eu estudava no ensino fundamental, né, meu pai me levava para a escola, ele também é um grande fã de Racionais,
e a gente ia escutando Diário de um Detento pra escola. E isso era demais pra época, era muito maneiro. Então, desde criança eu também sempre tive um contato muito grande, né, com essa crítica social, essa mensagem que o rap sempre passa. E eu me recordo também, professor, sobre uma repercussão que teve em 2018, né, pelo fato das letras do disco Sobrevivendo no Inferno, que ele foi incluído como uma das obras a serem estudadas pelos vestibulandos da Unicamp. E isso chegou a ganhar uma certa audiência, né, na época, principalmente para aqueles grupos mais conservadores, né, que eles preferiam obras mais clássicas e renomadas, né, do que uma letra de rap. E a pergunta é justamente essa, professor. Na sua opinião, o que o senhor acha sobre esse destaque que o Racionais ganhou nessa época dos vestibular, né? Se é algo que deveria ser incentivado? Então, deixa eu te fazer uma pergunta também, só para eu me situar. Quantos anos você tem, Guilherme? Eu tenho 17 também. Então, eu conheci o Mano Brown quando o Mano Brown tinha 17 anos. Eu estava fazendo um teste para cantar na rádio Bandeirantes FM, com o meu grupo Geração Rap, e ele apareceu lá na Barra Funda, ali na Santa Cecília. Ele e o primo dele, que é o Ice Blue, ele tinha uma dupla de rap, era BB Boys, Blue e Brown. Ele não era Mano Brown, era só Brown. E aí ele tinha 17 anos. Aí eu fui cantar uma música baseada no instrumental e numa ideia do Will Smith. O Will Smith tinha o nome artístico de Fresh Prince. Ele era um rapper, né? E, inclusive, na época que ele fazia o Maluco no Pedaço. Ele é o Fresh Prince, né? E aí eu peguei uma música dele e transformei. Eu peguei as ideias, sem saber falar inglês, eu peguei as ideias e fiz uma música chamada Cuidado, bem humorada também, brincando, um adolescente fazendo a brincadeira. E cantamos lá na rádio, fomos aprovados para cantar na rádio, porque era uma coisa bem leve, bem suave, legal e até engraçada. E o Mano Brown não foi aprovado, Guilherme. Por quê? Porque ele, com 17 anos, ele fazia músicas assim muito críticas, falando de violência policial, falando de crime, falando palavrão na música, isso aqui lá no começo. Então, o Mano Brown, ele é o que ele não é um personagem. Ele é um garoto que, desde os 17 anos, a mentalidade, ele virou um personagem para a gente que vê, né? Mas ele é aquilo mesmo, né? E então, com 17, a primeira música que ele gravou, talvez você não conheça, se chama Pânico na Zona Sul. Então, ele fala dos grupos de extermínio que agiam na Zona Sul de São Paulo. Então, assim, isso com 19 anos, 18, 19 anos. Ele é o que ele é. E ele evoluiu, ele é inteligentíssimo mesmo. E antes de fazer o Sobrevivendo no Inferno, ele já tinha feito coisas muitíssimo inteligentes. Depois passou a estudar as questões do movimento negro, do racismo, e trazia uma mensagem. A gente é influenciado pelo que vem de fora também. Então, alguns grupos, um chamado Public Enemy, com uma mensagem mais política, outro grupo chamado NWA, com uma mensagem mais contra o racismo. Então, isso vem influenciando, e o Mano Brown, ele incorporou. O Mano Brown, se ele fosse americano, ele seria um dos maiores, aliás, ele é, sendo brasileiro, um dos maiores rappers do mundo. Se ele fosse americano, ele seria multimilionário. Ele é rico, sendo brasileiro, mas isso por uma questão de talento pessoal. Então, vamos dizer que ele é um Pablo Picasso do rap brasileiro, entendeu? Ele é um gênio do rap. Então, é isso. Ele é diferente. Eu conheço o Brown, conheço o Ed Rock, é um poeta com uma voz especial. O DJ se chama KLJ, o Kleber, e ele é um cara inteligente, politizado e consciente. Só o Ice Blue, que é mais um pouco sombra deles ali, né? Ele é mais a figura física, mas eles são mentes muito inteligentes, assim, muito capazes mesmo, que se juntaram. Aliás, eram duas duplas de rap. Era Ed Rock e KLJ, da Zona Norte, e os primos, o Paulo, os dois São Paulo, o Brown e o Blue. E aí, quando eles se encontraram, eles acharam por bem se juntar e formaram o melhor e maior grupo de rap da América Latina, não tem igual. Tem nos Estados Unidos alguma coisa parecida. Então, isso é uma felicidade da nossa periferia, de ter produzido isso, entendeu? Muita inteligência.
e muito saber. Então, eles são especiais mesmo, você tem razão. Eu dei sorte de ser contemporâneo deles e dei azar, porque aquela explosão fez todo mundo se apagar também, todo mundo que era do rap. Eles colocaram todo mundo na sombra deles, de verdade. Sim, sim, é muito interessante, não é, professor, como o senhor dita eles como bastante inteligente, que essa ideia deles seja passada para quem vai fazer um vestibular, como foi no caso da Unicamp, né? Sim. Não só pela essa ideia que o Mano Brown trouxe na música do Pânico na Zona Sul, né? Que não é da minha época, mas eu já cheguei a escutar também. Mas também pelas questões outras questões outras críticas que ele aborda, né? Como a bolha social, que a maioria dos raps sempre falam. E é algo que, na sua opinião, deve ser sim incentivado? Tipo, por exemplo, letras de rap deveriam sim ser colocadas como obras literárias a serem estudadas pelos estudantes? Aí eu concordo com você sobre... Não são todas, né, Guilherme? Porque não são todas que têm o mesmo nível, né? Então, assim, eu já estudei bastante música do Mano Brown. Por exemplo, eu dei aula com a música que é dele e do Ed Rock, que chama Negro Drama, que também é um clássico deles, né? Então, eu já coloquei na lousa e já discuti, e já conversei. Aí os alunos ficam loucos, né? Então, ô Isa, junta com aquilo que você falou, né? De usar esse recurso, né? E pegar. Então, é um material que pode ser usado como um material instrutivo, como uma crítica social. O senador, ex-senador, né, o Eduardo Suplicy, ele gosta de recitar uma música do Mano Brown chamada O Homem na Estrada. Ali é um texto de sociologia. Texto de sociologia, é impressionante. E ali daria um filme também, ali é um roteiro de um filme. E isso sai de dentro de quem está ali morando naquela vida e que tem uma mente especial, né? Então, no caso do Mano Brown, você vê que estou repetindo muito o nome dele, né? Você falou Racionais, estou falando Mano Brown, porque ele é meio gênio mesmo. Ele é meio gênio mesmo. E aí o material dele merece mesmo ser estudado, inclusive a gente estuda, né? Inclusive eu uso mais o material dele do que o meu. Apesar de eu ter boas letras, mas ali ele é um autor de referência. Então, essa é a diferença de autores e autores de referência. Então, nesse aspecto, ele é um autor de referência, sim. Sim, entendi, professor. Muito obrigado. Obrigado. Você está falando, né, do Mano Brown, e atualmente, qual é o artista que você olha, que você fala, não, esse daí é muito bom também, ou você acha que atualmente não tem algum no mesmo nível, ou talvez não no mesmo nível, né, mas um pouquinho abaixo, assim, mas que tá ali para representar bem? Pois é, Isa. Então, aí tem um defeito da gente ficar coroa, porque a gente não acompanha tudo que se lança, né? Então, a gente vem, tá? Tem um conhecimento razoável. Tem um poeta, só que ele não tem a mesma origem, então ele não é valorizado, que é o Fábio Braza. O Fábio Braza, ele faz rap e faz improviso, e ele, assim, provavelmente ele é o melhor autor de letras atualmente. Depois procura no YouTube, assim. Só que ele vem de uma classe média alta, né? Ele é branco, então ele já não tem aquele estereótipo que a mídia valorizaria. Mas, assim, ele é excepcional. Quer ver Projota. Projota, ele resolveu fazer música que a gente chama de música comercial, que é música para fazer sucesso e ganhar dinheiro. Só que ele é inteligentíssimo, ele escreve muito bem, muito bem. Então, ele tem uma música que chama Foco, Força e Fé, se eu não me engano. Eu esqueci o nome da música. Ele começa dizendo que é tataraneto de zumbi, e aí vem com uma letra extraordinária. Mas ele preferiu, porque deixou de ser moda, porque deixou de vender, ele preferiu para o caminho que vende. Porque ele foi inteligente, aprendeu a ganhar dinheiro e ficou rico. E que isso também está certo, não é verdade? Mas, assim, você falando em termos de letras, tem o Rashid, que inclusive é parceiro do Projota. Muito bom de letra. Você tem muita gente boa, viu, gente? Muita gente boa de letras. Só que letra boa não faz mais sucesso.
Assim, letra crítica, construtiva, inteligente, não faz mais sucesso. O que faz sucesso é música que a gente chama de música comercial. É música de amor. Não tem nada de errado nisso. Mas você tem que estar falando da moda. Então, você vai ver os novos grupos de rap, Costa Gold, nem é tão novo assim, mas esses novos, eles vão falar muito de maconha, tá na moda de fumar maconha, não sei o quê, como se fosse uma rebeldia. Então, a rebeldia não é mais a crítica social, a crítica contra o racismo, até é, né? Mas é a crítica contra o machismo. O que faz sucesso é a crítica que fala que você é rebelde, fuma maconha e tal. Eu vou lançar uma música agora, Gilvan, chama Nunca Subestime a Força de uma Mulher. Chamei a primeira rapper brasileira, chama Sherry Line, né? E aí foi o dia de inspiração. Eu fiz essa letra, ela ficou louca, e depois vocês vão ver a letra. Não é letra para fazer sucesso, mas é para trazer uma construção de conhecimento, de cultura, de saber, né? Então tem isso também. Eu tenho um objetivo educacional também, e cultural, e não comercial mais na música. Assim, eu faço porque é a minha cultura. Então, mas não é da onde que eu tiro dinheiro. Eu ganho alguma coisa, sempre que eu faço alguma coisa, eu ganho, mas o meu salário é como professor. E aí eu posso fazer com esse ponto de vista educacional, cultural, de construção de saber mesmo. São focos diferentes, né? Uhum. É triste, assim, né, que os artistas, eles não são tão valorizados, né, como você disse, que a sua renda principal não é essa. Então, isso não é só, né, para você, qualquer artista brasileiro, que não é global, né, não é Instagram, é TikTok. E por isso, né, é uma situação muito triste, né, porque não interessante, Luiz, assim, Realmente é bem complicado. E aí a gente tem outras pessoas aqui querendo falar. Deixa eu ver aqui. Tem o Pedro. Ele está querendo fazer uma pergunta no microfone. Pedro, pode falar já. Boa noite. Consegue me ouvir? Bem. Professor, eu queria fazer a pergunta que você falou dessas novas músicas sem muita mensagem, e eu queria saber qual que é a sua visão em relação ao trap, né? Que se você acha que é uma coisa que vai substituir o rap, se é mais para um funk, se não tem nada a ver, como você, como rapper, como você enxerga essa nova cultura? Então, Gilson, eu vou te interromper porque o Pedro é um especialista em trap. E ele estava me perguntando se podia perguntar aqui. Legal. Ele pelo que eu sei, ele gosta. Ele fez até um trabalho ano passado sobre o trap e tal. Foi um trabalho bem interessante. Aí eu falei para ele, você não vai perguntar não? Aí ele falou, mas ele é do rap e tal. Eu falei, não, ele é professor, poxa. Não... Vocês não veem as coisas desse jeito, né? Com essa rivalidade e tal, né? Não. Então, Pedro, o que a gente tem que entender que a música tem as suas dinâmicas, né? Então, o trap ele é uma modalidade de música que vem, inclusive deriva do rap. O funk é uma modalidade de música que deriva do rap também, já deriva lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil foi feito diferente do que é nos Estados Unidos, né? Mas as letras têm muito a ver, essas letras de sacanagem do funk, essas coisas, vêm do rap americano, né? E aqui com a nossa cultura, né? Então, são três vertentes de uma mesma raiz. Os objetivos não são, muitas vezes, os mesmos. Às vezes sim, às vezes não. Então, o artista ele faz música para ela ser boa, ser gostosa de ouvir. A gente não pode tirar o foco de que isso é música. E as pessoas gostarem de ouvir música. Não é isso? No caso do rap, num determinado período, ele virou uma música de mensagem. Inclusive, é uma das categorias do rap. O pessoal fala assim, rap de mensagem. Isso é coisa do passado. Outros falam, não, esse que é bom. Tal. Então, eu estou mais ligado a essa música de protesto, de mensagem do rap. Não significa que seja melhor do que o funk ou melhor do que o trap. E nem um ao outro. São categorias diferentes, todas elas têm o seu lugar, e o rap de mensagem ele está um pouquinho no passado, tanto é que a gente fala dos anos 90, quando você fala de rap de mensagem. Então, é uma categoria.
Mas o chato, assim, eu vi alguém comentar, né, que os jovens de hoje em dia não gostam muito de música de mensagem, né, de música de protesto e tal. Eu acho isso um pouquinho negativo, o jovem não ter esse interesse. Mas eu também acho uma generalização isso aí, porque tem muita gente que tem interesse e gosta, né? Talvez não a maioria, mas aí também as massas são dirigidas conforme outros interesses e outras formas. Existe uma indústria cultural também que determina o que vai para a mídia e o que não vai, entendeu? O que vai fazer sucesso e o que não vai, o que vai ser massificado e o que não vai. E assim, é lógico que música de protesto, eles não querem que fique como foi nos anos 80, né? Nos anos 80, o rock nacional conquistou o espaço, depois o rap conquistou o espaço, mas a mídia prefere outro tipo de letra, né? Mas então, a questão do trap, o trap é um estilo de música legal, interessante e diferente do rap de mensagem, do rap que a gente chama de boom bap, que é outro estilo de música. Eu acho que tem mais perguntas aí, né? Eu acho que o Lucas, né, Isa, quer perguntar? Isso. Agora é o Lucas que vai perguntar no microfone. Boa noite. Boa noite. Você citou a diferença de idade entre você e seus alunos. E eu acho que não fica somente na idade, né? Fica a diferença cultural, tecnológica. Existe um abismo entre vocês, na verdade. Como você, como professor e como artista mesmo, você tenta se inovar para você atender essas novas demandas da sociedade e você como pessoa, como isso mudou você? Porque eu acho que todo conhecimento que a gente tem acaba de alguma forma mudando a forma que a gente pensa, da forma que a gente é. É isso. Então, você tem razão, a gente tem que tomar cuidado, nós que somos mais veteranos, vamos dizer assim, para a gente não entrar num choque de gerações. A gente precisa também se atualizar, entender o contexto atual, entender que o contexto atual é resultado de um contexto que vem lá de trás, né? E em termos de tecnologias, acho que isso é menos problemático, porque a gente é obrigado a usar. Então, a gente foi lançado mesmo para o ensino híbrido, a gente foi lançado para o ensino aqui, né, virtual, aqui à distância, e a gente foi obrigado a dominar as tecnologias, senão a gente fica fora. E a gente também não é tão velho assim, viu, Lucas? Nós somos adultos, né, mas não tão velho assim, né? E a gente vai se adaptando. Eu acho, Lucas, que o abismo está mais nas ideias mesmo. Mas não tem nada errado com o adolescente, não tem nada errado com o adulto. Eu falo para os meus alunos que eu tenho mais ou menos a idade do seu pai e da sua mãe. Então, eu compreendo a mentalidade deles. Só que também eu tenho essa ponte, né? Eu sempre parto do ponto de vista da idade dos meus alunos, o que eu fui, o que eu sentia, a questão da empatia mesmo. O que é ser o que o meu aluno é? Porque eu preciso compreender o meu aluno para me comunicar com ele, senão a gente não tem diálogo, não tem comunicação. Então, assim, eu vou até voltar nesse assunto, né? Eu tenho uma boa empatia com os meus alunos, não penso igual, não sou igual, não sou um adolescente, né? Mas eu tenho uma boa empatia porque, no final das contas, também, nós somos seres humanos, né? Então, a gente tem essa identificação. Eu vi alguém dizer o seguinte, que hoje em dia tem um discurso de que se você não é negro, você não tem lugar de fala na fala do negro. Se você não é mulher, você não tem lugar de fala. Se você não é LGBT, você não tem lugar de fala. E alguém falou assim, não, eu não concordo. Se você é ser humano, então você tem lugar de fala para se comunicar, para dialogar com outros seres humanos. Então eu acho que a gente tem que ter essa visão, essa ponte como seres humanos, como pessoas que eu vejo como meus iguais. Então, assim, eu não sou nem pior e nem melhor. Nós somos humanos, somos iguais. Entendi, obrigado. Eu que agradeço. O Jonathan, ele quer fazer uma pergunta também. Pode falar, Jonathan. Boa noite, estão me ouvindo? Muito bem.
Ah, ótimo. No começo da entrevista, você citou alguns grupos do início da cena do rap, como De Menos Crime, Consciência Humana. Então, isso quer dizer que você estava desde o início na construção desse movimento. E aí eu queria saber, você como uma pessoa que estava desde o início da construção desse movimento, com o que você se deparou na época? Como foi a recepção da construção desse tipo de movimento? Foi uma coisa encarada como algo revolucionário, no sentido de tentar trazer uma transformação profunda para a sociedade, ou dentro do meio artístico? E quais foram os empecilhos que você encontrou durante a construção desse movimento? E quais foram os primeiros frutos que você conseguiu colher construindo isso? Muito legal, hein, Jota? Então, assim, essa é uma vantagem e uma desvantagem. Eu sou da primeira geração do rap nacional, primeira. Então, assim, o meu grupo de rap está entre os 10 primeiros grupos de rap que existiram no Brasil. Eu sou de uma das primeiras gerações que gravou. Aliás, eu gravei antes do Racionais. O nosso saiu, depois saiu o dele, alguns meses, deles, a primeira gravação. Então, realmente, nós estamos entre os primeiros. E aí a gente viu muitas transições. E aí o Pedro perguntou sobre o trap e tal. A gente continua vendo essas transições, né? O que a gente não pode ser é extremamente conservador e achar que o nosso estilo ele tem que ficar petrificado, porque existe uma dinâmica, né? O Belchior ele tem uma música que chama Como Nossos Pais, ele diz assim, o novo sempre vem. Então a gente tem que estar pronto para essa renovação permanente. Isso aqui é a vida, né? E aí, Jonathan, a gente era bastante subestimado, a gente era visto como exótico, a gente foi muito roubado por empresários, muito enganado. A gente era, eu gravei com 17 anos, eu assinei o contrato como se eu tivesse 18 com 17 anos, que é a primeira gravação que eu fiz. A gente foi muito admirado por ser uma novidade. Tem um leque de situações assim. A gente foi superado, porque assim, a gente foi sendo alguns dos primeiros, os que vieram depois aprenderam com o que a gente fez e fez melhor, entendeu? Então aconteceu muita coisa, assim, muitas sensações. A gente teve que abandonar a carreira de música, porque música, foi o que a Isabelle falou, viu, Isabelle? Música não dava dinheiro, então a gente não pôde viver de música. Daquela geração ali de 30, 40 grupos de rap que foram surgindo, pouquíssimos viveram de música. Um deles foi o Racionais, outro foi um que veio antes do Racionais, um cara chamado Taí, de DJ1, e outro que foi fazer música romântica e deu certo, fez a mesma coisa que o Projota, que foi o Sampa Crio. Que eu me lembro, quem viveu de música foram esses três. Esses três são da minha geração. Os outros 50 que se juntaram, que vieram, tiveram que trabalhar, estudar, arrumar emprego e largar a música como ideal de sobrevivência, mas manter a música como a sua cultura. Então, a música está com a minha cultura até hoje, sem ter vivido dela. Ganhei, agora, ultimamente andei ganhando um dinheirinho com música, nos projetos culturais e tal, mas nunca foi possível largar a carreira, deixar de ter uma carreira de profissão, né, de trabalho, para viver de música. Isso também, vou ser muito honesto para vocês, tem muito a ver com você ter um talento extraordinário ou não. Então, a gente tem um talento, vamos aqui ser humilde, né? Um talento mediano. Já o Racionais teve um talento extraordinário, né? E o Sampa Crio, na área deles, lá de música romântica, eles foram muito bem. E o Taíde, por ser o primeiro, por ser um dos principais, ele conseguiu viver até hoje de música. E a maioria não. Assim, talvez, se fosse hoje, a gente teria ficado rico rapidamente e aí teria feito a vida financeira. Naquele tempo, a gente não ganhava dinheiro também. A gente se contentava em fazer acontecer. Fugi um pouquinho, mas contei um pouquinho da história. Muito bacana, professor. Eu tenho uma outra pergunta, já engatando no que você respondeu.
eu percebi que você, assim como vários outros artistas da época, tem muitas referências de alguns cantores da música popular brasileira. Por exemplo, você cita muito Belchior. Racionais já chegou até a citar Caetano Veloso em entrevistas. Você não acha, você acha que falta um pouco de referência para as pessoas que estão chegando agora no movimento do rap? E se falta, por que falta? Então, ô Jô, a referência existe. Precisa ver se a pessoa aprendeu a gostar. Mas isso tem a ver muito com geração também, né? Então, a minha geração, quando eu estudei, do ensino médio, os professores, em geral, a MPB fazia muito sucesso. Então, assim, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque de Holanda, eu citei aqui o Belchior, né, que a Elis Regina gravou a música dele. Então, a gente tinha essa referência. Eu me tornei adolescente, surgiu o rock dos anos 80, um rock muito crítico e muito bom. Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Titãs e outros assim, né? Então, são referências enriquecedoras em termos de cultura. Você ouve música e aprende também. Você não só ouve música, você cresce culturalmente. Isso veio, não sei dizer, cara, se teve uma decadência ou se mudou os estilos, né? Porque você ainda tem muitos artistas muito bons. O samba brasileiro tem letras poéticas lindíssimas. A música sertaneja de raiz brasileira tem letras poéticas lindíssimas. O brasileiro tem uma cultura muitíssimo rica. E a gente tem alguns preconceitos contra a nossa cultura. E talvez isso. Não ouço isso, não ouço aquilo, tal. Talvez isso. A nossa geração, Jonathan, falei a nossa, hein? Falei a nossa. A sua geração de adolescentes, ela tem as suas referências também, boas. Mas eu acho que a mídia não coloca, não apresenta para vocês, né? Acho que é um pouco... O acesso existe, mas não faz sucesso. Tem uma indústria cultural por trás disso. Então, estou repetindo isso. O que é que aparece na mídia, né? É uma indústria cultural que mostra o que interessa ser mostrado e não mostra aquilo que não interessa ser mostrado. E isso forma uma mentalidade, né? A cultura, o inconsciente coletivo, aquilo que está no ar aí, forma uma mentalidade. E eu acho que a mentalidade que eles querem formar não favorece muito para vocês, assim, sei lá. Mas vocês têm todo o acesso, vocês têm todo o potencial, vocês têm coisa muito boa na internet. A internet tem tudo de melhor em termos de cultura, conhecimento e saber que a gente possa encontrar. Tem tudo de pior também, mas tem tudo de melhor. Então, cabe a nós selecionar, né? Tem muito a ver com educação, com formação, com influência dos pais, dos professores, né? Com aquilo que você aprende a admirar. Acho que é isso. Muito obrigado, professor. Obrigado pela Valeu, resposta. Jean. Gilson, como é que tá seu horário? Porque aqui o pessoal se empolgou, mandaram textões enormes aqui no chat, ainda tem gente querendo falar no microfone. Como é que tá o seu horário? Se eu faço um compilado do que eles perguntaram. Perguntou para mim isso? Então, eu estou preocupado de dar respostas muito grandes e não ficar prolongando e prendendo vocês. Mas eu estou para vocês aqui, tá, gente? Então, beleza. O Vitor, ele tem uma pergunta, ele quer abrir o microfone. Pode falar, Vitor. Alguém escreveu, tadinho. Tá dando para ouvir sim, Vitor. Então tá. Boa noite, Gilson. Tudo certo aí? Eu tenho uma pergunta aqui relacionada mais ao exterior, não mais relacionada à sua carreira do rap mesmo. O professor, no Brasil, nós sempre nos baseamos em algo exterior, né? Ainda mais gringo, quando nós vamos fazer algo artístico, alguma coisa, para criarmos nossa versão com nossa realidade, colocando a nossa versão ali, usando como base o exterior. Assim, também o rap foi influenciado por gigantes como o 50 Cent, Eminem, lá dos Estados Unidos mesmo, que eu já acompanho. E para cantar e escrever suas letras, você já se espelhou no exterior? Algum ator, assim, algum cantor que você poderia citar para nós?
Valeu, Vitor. Então, junta um pouquinho do que o Jonathan falou com o que você está falando. Nós somos formados por referências, inclusive educacionalmente. Inclusive a gente na faculdade. A gente tem que citar e estudar autores de referência que compõem a nossa formação, né? Então, em qualquer área isso. Você vai nas suas referências. Na música, então, como eu comecei lá no final dos anos 1980, olha só, hein, você estava longe de vocês nascerem. Qual que eram as nossas referências? Era o pessoal que começou o rap nos Estados Unidos. E aí a gente começou o rap no Brasil. Então, as nossas primeiras referências são os pais do hip hop mesmo, né? E a gente veio evoluindo junto e sempre influenciados por aquilo que a gente acreditava que tinha de melhor, né? Tanto em termos de cantar, como em produzir bases instrumentais de música, né? Como em seguir estilos de vida, de letra, de pensamento, né? Então, a gente estava em formação, até porque adolescente e jovem, né? Em formação. Então, foi muito isso que você falou mesmo, a gente foi influenciado, eu particularmente, né? Quando eu comecei, existia uma onda no rap muito bem humorada. Tinha um grupo de rap chamado Fat Boys. Os Fat Boys, eles cantavam muito bem, mas eles eram muito bem humorados. Chegaram até a fazer filme de comédia. Tem um filme que passa na sessão da tarde, às vezes, acho que é Os Enfermeiros em Apuros, uma coisa assim, os enfermeiros muito loucos, uma coisa assim. Will Smith virou comediante e ele era rapper. Era uma influência. Então, as influências eram muito diversificadas. A gente, assim, estava aberto a um leque de coisas. Nos anos 90, a coisa virou um discurso político e contra o racismo. E a gente se adaptou. Só que fechou um pouco o leque. Então, a gente não podia mais ser bem-humorado, você não podia sorrir. Tinha que pôr roupa preta e cara fechada. Entendeu? Então, a gente foi influenciado. Então, a gente sempre é influenciado pelo que está acontecendo no momento. E aí, o Jonathan está preocupado, né, Jonathan, com as influências atuais, se são boas, se não são boas. Eu acho, e aí eu falo para vocês, tem muita coisa boa. E tem muita coisa ruim também, né? Conforme vai aumentando o leque, tem muita coisa boa e muita coisa ruim. Agora eu vou falar para vocês, eu fazia música. Quando eu fazia música falando mensagens boas, fazia sucesso. Quando eu fazia música falando de sacanagem, fazia 10 vezes mais sucesso. Então, eu tinha uma música que eu não gravei, depois um colega meu até pegou a ideia e gravou e fez sucesso, que era uma zoeira de baile, assim. A gente ia fazer um show e cantava. Falava um pouco de sacanagem. Aliás, foi um colega meu que fez um rap chamado Rap Explícito. Aí eu fiz um outro falando mais ou menos sacanagem. E aí era um estouro. Porque isso atrai, eu acho, que os instintos das pessoas, do público, do adolescente. Então é mais fácil fazer sucesso, algo assim mais vulgar, mais chulo, que parece mais divertido, do que uma mensagem mais construtiva, edificante. Tem pessoa que nem gosta dessa palavra, construtiva, edificante, e que produz outros raciocínios. Mas existe espaço para tudo, né? E a gente é influenciado, sim, por muitos gêneros e por muitos artistas. Ô Gilson, a Isa vai falar mais aqui, mas eu quero dizer para quem está nos ouvindo que nós entramos na sexta-feira. É 00:04 agora, e quando a gente entra na sexta-feira, o podcast começa um dia antes, é sinal que o papo tá bom. Então, como você disse que está disponível, sextou, né, Jonathan? Como você disse que está disponível, a gente vai deixar aqui. A Isa disse que tem um monte de pergunta aí, e ao vivo eu quero agradecer aí por estar conosco um dia depois que o negócio começou. Estou com vocês, enquanto vocês tiverem paciência, estou com vocês. Beleza. Aqui teve o Rodrigo, né? Ele perguntou se a falta de senso crítico social dos jovens pode ser associada com essa rejeição de letras críticas sociais e logo eles preferem as letras comerciais. Acredito que essa já foi respondida, né, nesse que você acabou de falar, né, nessa questão. Aí a próxima é do Thierry.
ele falou que uma coisa que ele se deparou no ensino superior foi o baixo orçamento, né, que as áreas das ciências humanas têm comparado às outras áreas. E aí, quando ele notou isso, ele lembrou do descaso, né, que os alunos e até os pais dos alunos, eles têm com filosofia, história, sociologia, qualquer disciplina que ela não é objetiva em si, né? A gente quer que seja mais matérias exatas. E aí ele gostaria de saber como que o que o senhor, né, sente quando se depara com esses estudantes e qual é a forma que o senhor busca, né, para atenuar essa situação. Então, gente, aí eu vou voltar lá, empatia. Quando eu era adolescente, eu era pior do que a maioria dos meus alunos. Eu cresci num ambiente assim bem difícil, meus pais separados e na rua, a gente era criado na rua, e na rua você aprende as coisas boas e as coisas ruins da rua, né? Então, assim, eu era muito rebelde, até por essa questão também de não ter aquela família bem ajustadinha, tal. E em alguns momentos, quando eu me vejo o meu comportamento como aluno, e eu falo, puxa vida, aqui eu sinto pela forma que eu destratei alguma professora e tal, né? Apesar de nada muito agressivo. Mas então eu tento ter empatia, eu olho para os meus alunos e eu olho assim, pô, eu era pior do que eles. Então eles podem ser melhores do que eu sou, entendeu? Então, essa visão assim de que não tem senso crítico, não concordo, que se não tivesse você não faria essa pergunta. Vocês têm senso crítico. Vocês estão interessados nisso, né? Vocês são os nossos alunos. Vocês são essa geração. E tem outros que não têm também. E sempre foi assim. Na minha época também era, né? Eu acho que é mais uma questão de formação, desvalorização da educação e da cultura. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Você falou da área educacional, né? Estava vendo o rapaz do Big Brother. Deu uma entrevista e falaram, né? Foi um noticiário, que um rapaz é professor, não sei o nome dele, não lembro o nome dele, ele é professor, e ele estava numa conversa no Big Brother e ele falou pro Fiuk que ele tem lá a carga horária que a gente tem mais ou menos, tal, 20 e poucas horas, e ganha em torno de R$2.000, e aí ele gasta com condução, não sei o quê, e pega em torno de R$1.500. E o Fiuk ficou horrorizado por um professor ter um período lá, o cargo dele, e ganhar em torno de R$2.000. Isso aí é um projeto. Um pensador brasileiro, ele falou que a crise, Darcy Ribeiro, a crise na educação não é uma crise, é um projeto. Então, alguém prefere que a educação pública seja inferior, talvez para vender a educação privada, né? E talvez para manter a mentalidade do público um pouco abaixo e não num nível de competitividade com os filhos da classe média alta, né? Talvez. E a cultura também é desvalorizada, né? A cultura de periferia, né? Então, eles dão um cachê, Gilvan, mais ou menos assim. Vamos fazer uma apresentação no Centro Cultural de São Miguel. Aí vai ganhar R$1.300. É mais ou menos a situação do professor lá, entendeu? Mas a Ivete Sangalo vai fazer um show na prefeitura de Arapiraca, lá com dinheiro público. Aí vai ganhar R$3 milhões. Então, existe uma... Mas que tipo de situação é essa e aquela, né? Então, assim, por algum motivo, eu acredito que seja um projeto mesmo. Talvez intuitivo, eu não sei se ele é planejado mesmo e colocado à risca, ou se ele é intuitivo, mas ele é um projeto de desvalorizar a educação e a cultura e valorizar coisas que deixam as pessoas um pouco mais alienadas. Talvez isso. Não sei, eu não sou o dono da verdade, mas eu analiso, né? Eu penso um pouco sobre isso também. Ô Gilson, eu acho que tem mais coisa aí, né, Isa, pela frente. Pergunta, na Então, verdade. pode seguir. Eu acho que tem um comentário também, eu não sei se tem um comentário da Maria Luísa, é isso? É isso mesmo, é esse comentário. A Maria Luísa, ela está falando, né, que ela acredita que o assunto sobre o lugar de fala, ele tem muita relação com a experiência que você tem com certo assunto. Então, uma mulher, né, ela vai saber falar com mais especificidade sobre abuso, pois ela convive com ele no dia a dia.
E assim, né, como negro, ele vai saber falar com mais riqueza de detalhes sobre o racismo, porque o rodeia, né, diariamente. E ela fala que ela acredita que todos possam, né, se expressar sobre todos os assuntos, mas que há pessoas que têm mais repertório e sabedoria para passar esse conhecimento de maneira correta. E aí isso é em resposta, né, que você tinha falado sobre local de fala há um pouquinho atrás. E eu concordo com esse raciocínio. Assim, claro que o negro, ele fala com mais propriedade sobre a raça negra, a mulher, evidentemente, fala com mais propriedade sobre a situação da mulher, e apesar de que também, como eu venho de uma geração que lutou, ou que veio com aquela... lutou não, que ouviu muito sobre a luta contra a censura, então quando você fala assim, a Isabelle não pode falar assunto de homem porque ela não tem lugar de fala, aí eu já acho isso aí meio... Eu acho que todos podem falar, mas eu concordo que realmente as pessoas que têm a experiência de vida, elas têm mais propriedade para falar, sim, tem razão. Mas eu acho que está bem entendido aqui, né? Eu concordo também, né? Eu acho que quem tá vivenciando a experiência não está só pensando na experiência, está vivendo a experiência, né? Então isso acaba habilitando. Eu acredito que o Jonathan também tem mais uma pergunta aí para fazer. E aí, só para contextualizar aqui, eu estou deixando eles falarem aí, Gilson. Eu apaguei aqui porque eles estão me mandando mensagens aqui e tal, eles estão um pouco encabulados. Eu falei, não, pergunta e tal. E assim, antes do Jonathan perguntar, só para você ter uma noção do público, a gente tem público aqui, alunos de terceiro ano e alunos universitários, né? E assim, em tese, os alunos de terceiro ano, eles deveriam estar aqui porque isso daqui é um processo de formação, né? Você é um formador, você é um professor, você é um artista. E os alunos de universidade, eles poderiam dizer o seguinte, não, já passei, já foi, mas a galera está aqui também. Isso é muito interessante, né, Gilson? É sinal de que eles compreenderam que a formação não é uma coisa que cessa, né? A formação é algo que continua, né? Isso é muito interessante. Eu fico muito feliz quando eu tenho alunos de terceiro ano, de segundo, de primeiro. Adiante a gente vai abrir para mais pessoas, a gente está testando aqui o formato, e a ideia é essa, né? Que eles estejam envolvidos com essa cultura. E eu acho que é um pouco do que o Jonathan falou aí da referência, né? A gente só vai ter referência quando a gente se relacionar com conhecimento, né? Eu vou abrir aqui, Isa, me perdoa, eu vou te cortar aqui, mas eu vou abrir para o Jonathan falar, porque eu acho que o Jonathan ia pegar um gancho aqui. Mas a ideia aqui, senhores, tá aberto para todo mundo, tá? Não fiquem encabulados, não. Pode falar, Jonathan. É o lugar de fala de vocês, pô. Boa noite, professor Gilson. Eu acho que assim, eu ia pegar um gancho mesmo, mas eu acabei me perdendo porque se prolongou um pouco, mas eu anotei a pergunta aqui. E eu ia dizer o seguinte, que pra gente, pra mim, no caso, e outras pessoas que curtem a cena do rap, pessoas como você, que trabalham como artista e como professor, acabam se tornando referência pra gente. Porque a gente tem um entendimento que vocês possuem uma formação acadêmica, um certo respaldo para falar sobre certos tipos de assunto, e isso acaba se refletindo na música. E aí eu queria perguntar o seguinte, você como professor e rapper, você enxerga o uso do rap, o hip hop, como uma boa estratégia pedagógica para se aplicar em sala de aula? Ou não? Você acha que é mais viável seguir o currículo escolar e deixar isso mais para algo extracurricular? Olha, eu acho que o currículo ele é importante. O professor Gilvan ele falou sobre percurso formativo. Então, a gente tem um percurso, uma base de educação que a gente tem que trazer. E aí a gente pode usar recursos diversos para trazer esse percurso, e um deles é a música. Eu vou até contar para vocês, eu tenho uma matéria de eletivas, agora o governo do estado tem uma matéria chamada eletivas, né? E aí perguntaram qual era o meu projeto. O meu projeto eu fiz chamado Escrita Artística e Criativa. Então a gente estuda letras de música, a gente ouve a música e letra, como é que eles fazem poesia, quais são os temas, quais são as fontes de inspiração. Então eu, inclusive, estou aproveitando a questão das eletivas
para trabalhar mais essa questão de arte. Mas porque realmente a música, você decora uma música de 5 minutos, mas você não decora um texto de meia folha. A música tem esse poder, né? Então, a música ela é importante mesmo, a arte é importante, as artes são importantes. Até uma professora colega, a professora Rita, de onde eu trabalho, ela estava lendo lá, ela falou, olha, isso é uma pesquisa. Todo o trabalho que você dá para o aluno fazer, que tiver uma ilustração, ele tem mais atenção. E aí eu peguei essa ideia e uso. Outra coisa que eu descobri, as minhas roteiros de estudo que eu mando para os alunos, se for com um link com uma aula, funciona melhor. Em vez de só o texto e a explicação, se for um link de 5 minutos explicando, funciona melhor. Então, a gente usa os mecanismos e os recursos disponíveis, né? A gente realmente precisa ter criatividade. Criatividade, porque nós estamos criando juntos. A gente está fazendo junto, não é só transmissão de saberes, né? A gente está construindo os saberes juntos, né? Então, a criatividade, a arte, a música, eu acho muito importante também, né, para isso. Na sala de aula. Muito bom, professor. Obrigado pela resposta. Obrigado. Bom, acho que tem mais gente para perguntar aí, né, Isa? Kaique, ele falou que queria fazer uma pergunta. Oi, estão me ouvindo? Sim. Bem. Você falou sobre o Brown e o Projota, mas eu queria saber a sua opinião sobre outros grupos de rap também, como o Quinto Andar, Criolo, Artigo 07. Como é que eles influenciaram? Porque eles foram grupos de estados diferentes, de locais diferentes, e com anos, tipo, de 2, 3 anos de diferença. Tanto que o Criolo se inspira muito no Brown. Eu queria saber como é que foi a influência desses grupos chegando, tipo, na mesma época, só que com experiências totalmente opostas. Então, isso é interessante, né? É legal você falar, porque são gerações e gerações. E às vezes passa 2, 3 anos, muda uma geração de rappers. Assim, a outra é consagrada, ela mantém, mas sempre o novo sempre vem, não é isso que a gente está falando? E o Criolo, ele tinha um grupo de rap junto com o Rael, né? Pentágono, eles eram do Pentágono, né? O Criolo é muito inteligente. Olha que interessante. O Criolo, ele deu uma entrevista e estava falando o seguinte: a mãe dele resolveu estudar, fazer o EJA, o supletivo. E aí ele combinou com ela de estudarem os dois juntos. E ele foi fazer o ensino médio e ela foi fazer o ensino médio no supletivo. Depois ela se formou em letras e ele se formou lá em uma outra matéria que eu não sei qual é. E então, assim, a educação, né? O gosto pela música, o Jonathan estava falando sobre o MPB, né? Sobre a MPB e tal. Então, essa é a referência dele, né? E várias outras, o Kaique. Cada região, tem um rapper nordestino chamado Rapadura. Ele é inteligentíssimo, ele tem um estilo próprio, ele traz elementos do Nordeste, né? Tem um rapper que faz muito sucesso, que é o mineiro, né? O Djonga. Também tem um estilo dele e tal. Então, assim, cada um traz a sua bagagem, a sua realidade, e a sua cultura e o seu saber. Agora, tem uma coisa assim, quanto mais conhecimento, quanto mais saber, quanto mais estudo, você tem mais possibilidade, mais repertório, né? Quanto menos estudo, aí você tem a inspiração, você tem o talento musical. A letra, por exemplo, ele limita um pouco. Então, quanto mais você se abre para o saber, isso te dá mais poder. Então, o saber, ele é uma potência, né? Saber é poder. O estudo é poder. E talvez seja esse... talvez a gente esteja matando aqui aquela charada que eu falei, né? Desse projeto de desvalorização da educação. Porque eles não querem dar poder nas mãos de vocês. Potência, né? E o saber é poder. E talvez isso. Bom, se tiver mais pergunta, Isa, você me interrompe, porque a gente precisa se encaminhar aqui para o final, não por nós, mas porque o professor tem alguma coisa para fazer, tem tempo aí.
Eu vou fazer algumas perguntas que eu costumo fazer, professor, e aí você veja como você faz, se você tem mais de uma dica ou não. Qual livro você indicaria para essa galera? Um livro que é imprescindível, ou uma viagem, uma peça de teatro, uma música? Quais seriam as suas indicações para a galera? Livro que mexeu com a minha cabeça quando eu era adolescente, A Revolução dos Bichos. E aí, por causa desse livro, aí tem um que vai emendar, que eu acho que eles vão gostar mais. Talvez já tenham lido Revolução dos Bichos, do George Orwell. Mas aí, por causa desse, eu fui ler o outro dele, 1984, que inclusive tem um personagem lá que dá origem ao Big Brother, né, o Grande Irmão. Então, assim, lembrei desses, assim, tá? Me fizeram muito bem. Música é muita coisa, hein? Pode ser um álbum. Legião Urbana. Legião Urbana é a maior banda de rock, eu acho, talvez, da história do Brasil. Tem muito mais, né? Racionais. Só que o Racionais tem coisas assim que eu não gosto também. Ideias, né? Tem ideias muito boas, tem ideias que eu não gosto. Por exemplo, eu acho que eles valorizam muito o crime. E isso é ruim para a periferia, para os meus alunos. Isso me atinge. Porque se o meu aluno se encanta com o crime, ele vai para um caminho ruim para ele. Então, disso eu não gosto. Mas outras coisas muito legais, assim, a luta contra o racismo, a defesa do social e tal. Mas eu acho que Legião Urbana, viu? Veio. Se você tivesse que indicar uma viagem, um passeio, qual que você indicaria? Bom, vamos lá, sou professor de história, né? Eu fui no Museu do Café, lá em Santos. Museuzinho simples e tal, mas ali você está vendo a história do café no Brasil, da economia cafeeira. Isso é muito enriquecedor. Acho que museus, assim, bons museus, né? Isso é sempre muito enriquecedor, cara. Legal, legal. E uma série? Qual é a série que eles precisam, saindo daqui, não hoje, né? Porque eles vão dormir, porque muitos deles têm aula amanhã, alguns têm trabalho, mas que série eles precisam assistir, professor? Cara, vamos lá. Porque, assim, tem entretenimento. Vocês estão falando de entretenimento, vocês estão falando de como professor, construção de saber, né? Você que manda. Pode ser entretenimento também, né? A vida não é só luta e leitura. Mas pode ser duas também, fica à vontade aí. Se vocês olharem aqui, ó, eu sou muito fã da Marvel, né? Então, assim, eu gosto muito, desde criancinha, literalmente, né? E aí eu curto Marvel, cara. Tudo que tem da Marvel eu acho muito legal. É o meu lúdico, é o meu escape, entendeu? A minha fantasia. Então aí tudo, eu assisti, na pandemia, eu assisti todos os filmes da Marvel, por ordem cronológica, até o Vingadores Ultimato. E agora eu assisti a WandaVision, da Disney, e estou assistindo a série nova, que é o Falcão e Soldado Invernal. Tá? Então, assim, entrei aqui no lúdico mesmo, tá? O pessoal não gosta muito, né? O professor intelectual vendo Marvel, mas eu curto e fiz a mesma coisa. Eu assisti em ordem cronológica e tô vendo as duas últimas no Disney Plus também, que é o WandaVision e o Falcão. As duas são muito interessantes, pena que do Falcão só tinha um episódio, né? Então gera aquela ansiedade. Mas legal. E aí, para finalizar, Gilson, porque eu acho que a gente avançou muito, se bem que eu vi hoje que o Júlio Cocielo, num podcast chamado Inteligência Limitada, fez um podcast de 8 horas. Eu nunca vi isso. Difícil, né? Mas eles fizeram um podcast de 8 horas, é bastante. Não é a nossa meta. Mas, e para finalizar, né? O que eu deveria... São duas perguntas. O que eu deveria te perguntar que eu não perguntei? Qual é a pergunta que você achou que eu ia fazer ou que algum aluno faria e nós não fizemos? E o que é a vida, para a gente terminar, saindo... Então, sinceramente, eu acho que vocês perguntaram
Perguntaram dentro do contexto, assim, incluindo a questão de rapper e professor de história, né? Então é isso. Nesse aspecto, assim, vocês perguntaram exatamente dentro do leque, né? O que é a vida? O que é a vida? Essa pergunta é difícil e capciosa, hein, cara? Difícil. A vida é um caminho, a vida é um percurso. Percurso que a gente começa e vai crescendo e aprendendo nesse percurso, vai errando e acertando, vai se aperfeiçoando, e eu acho que isso é um caminho, é um percurso. A gente sai de um lugar, de um ponto, até um outro, um princípio e um fim. Muito bom. Não é muito filosófico, né? Não, foi bastante. Quando a gente estava conversando aqui, você falou de muitas coisas que você faz e tal, e aí, se o Gilson precisasse dizer quem é o Gilson, o que o Gilson diria? Tá meio clichê, mas a ideia é provocar, né? O que você diria acerca de si mesmo? Quem é o Gilson? Então, pode ser meio clichê, e a resposta também meio clichê, mas é verdadeira. Eu sou igual a você, sou um ser humano. Ser humano vivendo e aprendendo. Só isso. Nem pior do que ninguém, nem melhor do que ninguém. Só um ser humano vivendo e aprendendo. Muito bom. Bom, Gilson, vamos terminar, né? Quero agradecer a presença de todo mundo que está aqui, dos meus alunos, dos meus ex-alunos, de quem abriu o microfone, de quem não abriu o microfone, de quem perguntou, de quem não perguntou. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu fico muito contente quando vocês estão aqui. Quero agradecer a Isa, que me ajudou hoje, a Isa fera. Logo, logo a Isa me substitui aqui nesse podcast, já falei isso para ela. E sobretudo, quer falar um pouquinho, Isa? Fica à vontade. Não, pode continuar, eu só liguei mesmo. Beleza. E agradecer também, a Isa é estudante de psicologia, então ela está nos analisando, nós somos o experimento dela aqui. Aqui tem uma galera, né? Tem uma galera da TI, tem advogado, tem o Jonathan que perguntou, tá terminando o curso de letras, tem um pessoal esclarecido aqui, essa galera da ETEC e tal. E aí quero agradecer a sua presença, Gilson, obrigado, foi muito bacana, muito esclarecedor, você trouxe questões aqui muito interessantes, porque, como você disse, né, a gente de alguma forma é muito parecido, né, na relação que a gente tem com os alunos, mas o fato de você ser um artista é muito interessante para eles, assim, né? Dá uma outra percepção da coisa. E muito obrigado por estar com a gente, né? Nós somos um podcast pequeno, né? Mas a ideia aqui não é fazer sucesso, como você falou, né? Não é indústria cultural. A ideia aqui é suscitar o debate, promover a reflexão. E hoje foi muito legal, foi muito interessante porque você cumpriu esse papel muito bem. Né, tem as letras das músicas que você postou aí, e faça a sua frase final, se você tiver algum conselho para dar, enfim, e aí a gente se encaminha para o encerramento. Eu quero agradecer, quero falar uma honra mesmo, obrigado, gente, por ficar aqui batendo um papo comigo aqui, obrigado mesmo, muito gostoso estar com vocês. O Gilvão é uma pessoa que eu admiro bastante, obrigado por tudo. Eu postei aí, na verdade, o link do meu canal. E aí, sabe aquele papo de quem tem um canal no YouTube? Se inscrevam lá no canal. Mas aí, assim, gente, para falar a verdade, não ganho nada com isso. Mas tem um material lá que eu queria que vocês vissem, que são as minhas letras, as minhas músicas, inclusive para criticar, gente, porque faz parte da nossa forma de ser, né? E assim, obrigado mesmo. Eu queria muito agradecer vocês por estarem com a gente até agora, sim. Foi muito legal estar com vocês, viu? Obrigadão. Eu já compartilhei algumas músicas suas com eles, e visitem lá, pessoal, o canal do professor e as redes sociais, onde eles podem te achar além do seu canal. Tem Instagram, tem Twitter, tem TikTok, você faz umas dancinhas no TikTok também? Não, né? Imaginei que não. Onde eles podem te achar fora o seu canal, que eles já estão se inscrevendo lá? Não, então, tem o meu canal e tem a página no Facebook que chama Gilson Big Flea.
Essa página ela está começando a pôr conteúdos, né? E eu vou escrever para vocês só o nome, tá? Escreve Big Flea, mas a pronúncia é Big Flea, tá? É a página no Facebook. Mas, assim, o nosso material mesmo, a gente põe no canal do YouTube, e então sejam todos bem-vindos. Se vocês se inscreverem lá, vocês vão ser muito bem-vindos e ajuda um pouco mesmo, viu, gente? Vocês estarem com a gente lá. Sempre ajuda. E o nosso material está lá, né? Nossas músicas. A Isabelle viu lá o vídeo da Ana Bia, né, Isabel? E vai chegar coisa nova lá, tá? Eu adorei. Isabelle, eu falei Isabel agora, né? Ai, todo mundo erra, menino, já tô acostumada. Mas eu tô lendo e errando. Valeu, Isa. Assim, de saúde, eu que agradeço. Foi muito gratificante, né? Esse momento que a gente teve. Tenho certeza que todo mundo que está aqui aprendeu muito, né? Então, muito obrigada mesmo. Obrigado a todos. Eu queria falar, você falou de um conselho, eu queria falar uma coisa assim. Vocês são iguais a nós ou melhores do que nós. O caminho que vocês vão construir vai ser um caminho grande, bonito, cheio de pedras no meio, mas vocês vão construir esse caminho. Então, caminhe. A gente veio de outras pedras e vocês vão fazer o caminho de vocês também. Vocês são ótimos, tá? Foi muito bom falar com vocês. Beleza, vou encerrar a gravação. Obrigado a todo mundo. Até mais, pessoal.